Vibe Mundial FM. Bem-vindos ao programa Terapia para Todos. Eu sou Annie Gates com você aqui todas as segundas às 11h30 da manhã. Essa semana, então, falando, né, de consulta terapêutica, eu atendi duas pessoas com uma situação muito parecida de medo da Covid. Uma delas da área médica, ela se recuperou, passou o tempo, né, de repouso, e a outra da área comercial, que precisou se afastar, que estava trabalhando num ritmo muito intenso, mas elas apresentaram o mesmo medo da morte. O medo é uma energia que paralisa, que deixa estagnado, que deixa em comunicação com a baixa frequência vibratória, além de baixar a imunidade, justamente no momento em que a gente mais precisa elevar a imunidade para lutar contra o vírus, para lutar contra, né, essas interferências internas. E é por isso que hoje eu quero falar com vocês todos sobre o nosso médico do corpo. Todos nós temos um médico interno. Esse médico, ele atende todos os nossos comandos. E a gente precisa sempre estar atento em que comando você está direcionando para o seu médico interno. Esse médico interno, ele escuta todos os seus pensamentos, ele escuta o seu coração, ele escuta o que você sente, e é conhecido também como inconsciente ou subconsciente. O nosso inconsciente é cerca de 95% do nosso aparelho psíquico. Eu já falei isso aqui outras vezes em outro programa, mas é sempre legal, e vocês já devem ter ouvido falar isso, que 95% do nosso aparelho psíquico é inconsciente. Então, a gente não tem noção de tudo que a gente guarda, do que a gente armazena, do que fica registrado na nossa memória. E o registro não é do acontecimento em si, é de como nós nos sentimos diante de determinado acontecimento, de determinada experiência. Então, o nosso inconsciente, nosso médico, e algumas pessoas gostam de chamar de escravo, né? Por que escravo? Nosso inconsciente é o nosso escravo, porque ele trabalha incansavelmente. Ele não dorme, ele não descansa, fica o tempo todo. Inclusive, quando a gente está dormindo, ele fica armazenando as informações do nosso dia a dia, né? Do nosso aprendizado, de todas as coisas que aconteceram, e durante o nosso estado de repouso, que é o sono, ele fica organizando essas ideias, esses pensamentos, esses sentimentos. Então, muitas pessoas têm manifestações através do sonho que não percebe, né? E é justamente isso que a gente direciona como terapeuta. O terapeuta vai investigar o que você está armazenando e que tipo de comando você dá para o seu inconsciente. Então, que tipo de comando você está, né, ordenando lá para o seu médico interno? Você está ordenando o seu desejo de curar, de se livrar daquilo que te incomoda, ou exatamente o contrário? Então, a gente precisa observar, porque muitas vezes a gente tem um desejo, mas está programando o nosso inconsciente, o nosso interno, o nosso médico, justamente no sentido contrário. Então, é muito importante a gente fazer essa reprogramação, essa releitura, essa readaptação de todos os comandos que a gente direciona para o nosso médico interno. E é por isso que eu sempre indico, né, fazer a sua verificação para saber como está o seu momento, que tipo de influência você está sintonizando agora nesse momento. E através da consulta, a consulta terapêutica, você consegue saber. Aparece nas cartas que tipo de energia está predominando nesse momento na sua aura, qual é a sua vibração essencial, como entrar em conexão com essa força, qual é a sua força de alma. Então, além dos oráculos, que são as cartas ciganas, o tarô, a mandala, a carta da deusa, que tem a mensagem do sagrado feminino, todos esses, né, todas essas verificações numa só consulta, está incluso também a numerologia. E a numerologia, ela vai trazer as bases da nossa essência. E o quanto é importante entender qual é a nossa essência, respeitar o nosso eu, respeitar a nossa força de alma. Eu vou falar um exemplo de uma moça que passou essa semana e ela mandou uma pergunta assim: eu quero saber se vou ter futuro no relacionamento com fulano de tal, porque a gente tem um relacionamento aberto.
E aí, o número de potência de alma dela é o número 1. O número 1 na alma, então o que é a alma? É tudo aquilo que a gente desenvolveu, que a gente aprimorou, que a gente adquiriu, que a gente aprendeu, que está inserido no nosso eu superior de todas as nossas vidas. Todas as nossas experiências, toda a nossa essência, né, o nosso eu divino é o nosso registro de alma. E o registro de alma dela estava na força 1. O número 1 é o número do líder, é o número daquele que comanda, daquele que direciona, aquele que tem controle sobre tudo, né? Já tem uma força de liderança inserida, mesmo ela sendo jovem, ela já tem essa característica predominante. Não só nos relacionamentos, mas em tudo aquilo que ela fizer, né? Então, a força de alma 1 não se subordina, precisa ser líder no trabalho, precisa ser líder na equipe, é aquele que comanda a galera na escola, já nasce com essa força de alma inserida no seu contexto. Vibe Mundial.